Olá! Começaremos agora o nosso curso sobre os riscos inerentes à ferrovia, ministrado pela área de segurança operacional da Supervia. Esperamos que, no fim deste curso, você tenha o conhecimento de todos os riscos que estão associados ao transporte ferroviário de passageiros aqui no Rio de Janeiro. Esperamos também que você tenha consciência de que o seu comportamento seguro vai preservar a sua vida aqui nas nossas dependências. Durante esse treinamento, gostaria de solicitar a você que mantenha total foco no que vamos exibir. Evite falar ao telefone, responder e-mails, mensagens, conversar com quem está próximo a você. Lembre-se, a sua segurança também depende de você. Então, preste muita atenção no que vamos dizer. Antes de darmos início ao nosso curso sobre os riscos inerentes à ferrovia, vamos dar um breve histórico do transporte ferroviário até a sua chegada aqui na Supervia. História da ferrovia. O primeiro sistema de transporte que utilizou um mecanismo de carris que se movimentam por trilhos foi criado na Grécia, por volta de 600 anos antes de Cristo, com um percurso de aproximadamente 8 quilômetros. A estrada serviu para transportar embarcações com o uso da força de animais e dos escravos. Esses escravos puxavam os navios carregados em algum tipo de plataforma de rodas, por uma estrada de aproximadamente 6 metros de largura, a qual era pavimentada com pedras de calcário duro. Apresentamos aqui alguns exemplos dos primeiros carris. Romênia, século XVI. Mais à direita, na imagem em preto e branco, em 1600 na Inglaterra, carris padronizados tracionados por animais. Nessa época, deu origem também à padronização da distância entre trilhos, que é aproximadamente o tamanho de 2 cavalos lado a lado. Seguindo na história, temos Thomas Newcomen, 1670, engenheiro britânico e inventor da máquina a vapor atmosférica. Ao lado, vemos James Watt, 1777. Foi um engenheiro mecânico e matemático escocês. Aperfeiçoou a máquina a vapor, inaugurando a era do vapor na Revolução Industrial na Inglaterra. Seu nome foi dado à unidade de potência de energia, Watt. Em 1804, foi desenvolvida a primeira locomotiva a vapor para trilhos. Ela pesava 5 toneladas, uma velocidade de 5 km por hora, obtinha 5 vagões com 10 toneladas, circulavam por trilhos de ferro fundido e eram utilizadas nas minas de carvão. George apresentou sua primeira locomotiva em 1814. Foi o primeiro que obteve resultados concretos com a construção de locomotivas, dando início à era das ferrovias. Primeira viagem em 1825, primeira linha comercial. E agora vamos contar um pouco da história da ferrovia no Brasil. Lei Imperial. Construção de ferrovias no Brasil. O governo imperial consubstanciou na Lei nº 101, de 31 de outubro de 1835, a concessão com privilégio pelo prazo de 40 anos, incentivo à construção de ferrovias ligando Rio de Janeiro a Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Dom Pedro II, dia 30 de abril de 1854, inaugura a primeira linha férrea brasileira. Porto de Mauá, Serra de Petrópolis, 14,5 km em 23 minutos, velocidade média 38 km por hora. Ao lado, temos a foto da primeira locomotiva no Brasil, a Baronesa. A partir de 1850, no Vale do Paraíba, São Paulo, existia a necessidade de escoamento de café e produtos agrícolas. Após a inauguração da estrada de ferro Mauá, sucederam-se as seguintes ferrovias, todas em bitola de 1,60 m. Seguindo a história, mais especificamente no Rio de Janeiro, o transporte ferroviário metropolitano de passageiros era de responsabilidade do governo, através da Rede Ferroviária Federal. Em 1º de novembro de 1998, a Supervia, concessionária de transportes ferroviários Sociedade Anônima, inicia a operação de trens urbanos em 11 importantes municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente, esse é o mapa de linhas da Supervia. 5 ramais, 3 extensões, 104 estações,
13 municípios e 270 quilômetros de malha ferroviária. Dessas 3 extensões, nós temos no ramal de Japeri, Japeri-Paracambi, primeira extensão. No ramal Gramacho-Saracuruna, nós temos a segunda extensão, Saracuruna-Vilinhomirim, e a terceira extensão, Saracuruna-Guapimirim. Os principais polos de trabalho da Supervia estão divididos da seguinte forma: o prédio do CCO, Centro de Controle Operacional, onde trabalham os colaboradores que executam as funções administrativas, como RH, jurídico, marketing, financeiro. É neste prédio onde fica o Centro de Controle Operacional da Supervia, o CCO, de onde os trens são comandados e partem as ordens de circulação. Vemos agora o Centro de Manutenção Deodoro, que é a nossa maior oficina. Fica situada ao lado da Estação Deodoro. É lá que a maior parte das manutenções dos trens são feitas. Do outro lado da Estação Deodoro estão as oficinas de rede aérea e da via permanente. Além dessas oficinas, temos também a oficina de São Diogo. Bom, nós vimos aqui então a história da ferrovia. Não sei se vocês perceberam, mas ao longo do tempo, os veículos ferroviários foram ganhando mais peso, ganhando tamanho, foram ficando maiores, mais robustos e se transformando nos gigantes que são hoje. A Supervia, por exemplo, possui trens formados por 8 carros, conhecidos também como vagões, que formam um trem de 180 metros e pesam mais de 300 toneladas. Para suportar o peso desses veículos tão grandes, a via por onde esses veículos percorrem, ela também teve que se modernizar para aguentar, suportar toda essa carga que é transmitida. Então hoje nós temos aí a figura da via permanente, que é o que nós temos aqui no canto esquerdo. Essa aqui é uma figura tipo, né, da formação do lastro, que é formado por pedra britada, e aí seguida dos dormentes, muitas vezes concreto ou madeira, e aí por fim os trilhos e os demais elementos de fixação. Os trilhos são então o contato direto das rodas dos trens, que também são de metal, são metálicas. Um ponto de atenção que eu gostaria de trazer aqui é em relação à distância desses trilhos que formam uma linha por onde vai percorrer o trem. Nós temos aqui o primeiro conceito importante, né? O conceito de bitola. Bitola é a distância entre a face interna desses trilhos. Nós temos no mundo alguns valores diferentes. Temos a bitola métrica de 1 metro, a bitola larga 1,60 m, a bitola standard, que é utilizada aí em outros países. Aqui a Supervia, a maior parte dos ramais é de bitola larga, 1,60 m. Então, esse 1,60 m, na verdade, ele é a largura entre as faces dos trilhos, porém, tenho que chamar a atenção de vocês o seguinte: a largura dos trens é de aproximadamente 3 metros. Nós temos então, na verdade, cerca de 70 a 80 centímetros para um lado, 70 centímetros a 80 centímetros para o outro, que tem que ser considerada da largura do trem. Então, considerem sempre que os trens vão ocupar uma área maior do que os trilhos. Acreditem, já tivemos diversos acidentes com pessoas que estavam caminhando aí muito próxima dos trilhos, em trechos em curva, e acabaram sendo atingidas lateralmente pelo trem, acreditando que estariam seguras. Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter, quem vai ter que fazer algum tipo de trabalho no trecho, vai ter que andar na via, é não estar ocupando o gabarito ferroviário. E o que significa o gabarito ferroviário? É a largura necessária para que o trem circule de forma espontânea e livre. Outro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: a questão da bidirecionalidade das vias. Muitas vezes nós temos a falsa sensação de que um trem ele só pode percorrer em um determinado sentido. Os trens podem andar tanto para frente quanto para trás. Então, todas as linhas aqui da Supervia, elas têm essa possibilidade de sentido de deslocamento dos trens. O que acontece no dia a dia é que um trem ele tem o costume, a rotina de sempre ir num sentido, numa linha, e na linha adjacente fazer o sentido oposto. Porém, nós podemos ter aí algum dia de manutenção em que uma das linhas vai ser fechada, ou que teve um acidente, ou algo que fez com que a circulação por uma linha fosse interrompida. Assim,
a gente vai ter uma alteração na circulação e isso pode fazer uma mudança no cotidiano, uma mudança no hábito da circulação ali por aquele local. Então, muitas pessoas têm o hábito, vão achar que o trem vai estar se locomovendo por uma linha, porém, num determinado dia, aí, devido a essas alterações que eu citei, ela pode ser surpreendida com o trem vindo no sentido que ela não estava esperando. E aqui, pessoal, um ponto que eu gostaria de deixar é que vocês gravassem e lembrassem sempre. Os trens da Supervia não fazem barulho. Nós temos uma falsa sensação de que o trem, você vai escutá-lo a uma distância muito grande, que você vai perceber, não, vou perceber que o trem está chegando com muitos metros de distância, então eu posso estar andando aqui entre os trilhos que eu vou ver. Não vai. Quando a gente está na linha, a gente está no trecho, né, são várias coisas que nos chamam atenção, então por vezes ficamos, né, distraídos com foco em algo que estamos fazendo no trecho e esquecemos que o trem não faz barulho. Então, quando você perceber, a composição ferroviária já vai estar muito em cima de você e dependendo, né, do local onde você estiver, você pode não ter tempo suficiente para se salvar. Então, sabendo desses riscos, né, sabendo da questão que o trem não faz barulho, então o primeiro ponto já para todos que de alguma forma vão acessar a via permanente. Sempre tenham atenção, cuidado constante, olhando para ambos os sentidos, atento aos sinais e cuidando de quem estará com você. Apresento a vocês agora os trens que estão atualmente circulando na Supervia. Temos no total 201 trens de 7 séries diferentes. À esquerda, vemos aqui o trem da série 500, que é o nosso trem mais antigo rodando atualmente. Ao lado, nós temos as séries 700 e 900, que são os trens mais velhos da Supervia que continuam operacionais ainda. Com o passar do tempo, foram chegando os trens mais novos, com mais tecnologia e mais conforto aos nossos passageiros. Temos primeiro a série 2005, sequencialmente a série 3000, séries 4000 e série 5000. É importante citar que aqui na Supervia nós chamamos os trens pelos nomes. Então, os trens da série 2005 chamamos de trens coreanos, trens da série 3000 de trens chineses e os trens das séries 4000 e 5000, os trens da Alstom, que é a fabricante dessas últimas duas séries. É importante que todo colaborador da Supervia conheça que os trens são identificados pela unidade milhar do número do seu modelo, ou seja, esses dois exemplos que temos aqui, primeiro 3127 é um trem da série 3000, um trem chinês. O segundo, à direita, né, 4106, é um trem da série 4000, um trem da Alstom. Todos os trens têm a numeração na sua parte lateral, em ambos os lados, para que no trecho eles possam ser identificados. Então, qual o primeiro pedido da área de segurança operacional a todo e qualquer colaborador da empresa quando avistarem qualquer tipo de anormalidade ou de problema nesses trens? De imediato avisar ao CCO ou ao seu supervisor imediato, identificando este número que você viu na lateral da composição. Desta forma, as equipes de manutenção vão conseguir atuar de forma mais rápida e eficiente, mitigando aí o possível risco de acidente. Então estejam sempre atentos aí quando vocês estiverem ao longo do trecho, nas estações, qual trem você está querendo informar. Então veja pela identificação que fica na parte lateral da composição. Aí mais exemplos dos outros trens, então o trem da série 2005, à esquerda, um trem coreano, e à direita, um trem da série mais antiga, E1516, que é um trem da série 500. Vamos falar agora de como se localizar na malha ferroviária. É importante que vocês entendam como é a nomenclatura de linhas e plataforma. Em estações, as linhas recebem nomes de letras A, B, C, até quantas tiverem. Fora delas, as linhas recebem nomes de números. É importante que vocês saibam que, dentro de uma estação, você precisa se localizar de costas para o relógio da central. Ele será sempre a nossa referência para todas as nomenclaturas na Supervia. De costas para a central do Brasil, para a torre do relógio, a linha que estiver mais à sua esquerda será a linha A. Na sequência, linha B, depois C, até chegar, como no exemplo, a linha N. Neste exemplo, é a Central do Brasil, nossa maior estação, que são um total de 14 linhas. As plataformas seguem o mesmo raciocínio. De costas para a Central do Brasil, a mais à esquerda será a plataforma 1.
Na sequência, plataforma 2, 3, até quantas tiverem também. É importante ressaltar que as linhas recebem nomes de letras apenas nas proximidades das estações. Fora delas, as linhas são identificadas por números. Você deve estar se perguntando por que há essa diferença, e a resposta está aqui, neste exemplo do esquema do pátio da estação Austin. Os pátios são locais onde é possível realizar manobras com os trens e veículos ferroviários. Para isso, é comum que exista um maior número de linhas do que há nos trechos entre as estações. Neste exemplo, antes e depois da estação, há apenas 2 linhas. Já na região da estação, há 4 linhas. Para não haver confusão na identificação das linhas, de qual seria a linha A ou a B, qual se transformaria a A ou B, decidiu-se que no trecho entre as estações, as linhas receberiam número de números, ou seja, 1 e 2, e nessa região de pátio, na bifurcação delas, passariam a receber nomes de letras, A, B, C e D. No final do pátio, elas voltariam a receber nomes de números, 1 e 2, conforme o exemplo. Outra informação muitíssimo importante são os conceitos de inferior e superior. Aqui na Supervia, comumente você irá ouvir alguém falando "estou na inferior da estação Maracanã", por exemplo. Para estes conceitos, nós iremos utilizar a mesma referência, a Central do Brasil. O trecho que está compreendido entre a estação Central do Brasil e a estação que você quer utilizar como referência, ele vai ser sempre a parte inferior. Após a estação, entre a estação de referência e o terminal, é chamado de parte superior. Ou seja, neste exemplo vocês podem ver, se uma pessoa vem caminhando da estação Central do Brasil e se aproxima da estação São Cristóvão, ela está na parte inferior da estação São Cristóvão. Se essa mesma pessoa continuar caminhando, passar da estação São Cristóvão e chegar ao trecho compreendido entre a estação São Cristóvão e Maracanã, essa pessoa vai passar da parte superior da estação São Cristóvão até chegar na parte inferior da estação Maracanã. E esse raciocínio se mantém de acordo com o deslocamento desta pessoa. Outra informação importante é a nomenclatura dos postes. Todos os postes na Supervia recebem identificação. No exemplo exibido, vocês conseguem perceber que o primeiro número indica a quilometragem da via. Na sequência, o número da estrutura do poste, ou seja, este é o poste 17 do quilômetro 3. Alguns postes recebem também a informação de localização entre linhas. Por exemplo, L4 e L5 indicam que essa estrutura está entre as linhas 4 e 5. Vamos falar agora sobre alguns cuidados que devem ser tomados nas plataformas e nos trens. O primeiro deles é observar o vão entre o trem e a plataforma. Na sequência, ao adentrar no trem, dirija-se ao centro do carro de passageiros para evitar aglomerações na porta. Preste atenção na chegada do trem nas estações, pois o mesmo não faz barulho. Normalmente, percebe-se sua chegada quando está bem próximo. Conheça agora a importância da faixa amarela para a segurança de todos nós. Para sua segurança, a faixa amarela só deve ser ultrapassada em caso de embarque e desembarque, quando o trem estiver totalmente parado e com portas abertas. A faixa amarela é importante porque ela garante a distância mínima necessária para que você, ou sua bolsa, não esbarre na entrada e saída de trens nas estações. Se você passar mal ou alguém esbarrar em você, os riscos de sofrer um acidente grave são muito maiores quando você não respeita a faixa amarela. Aguarde em segurança. Respeite a faixa amarela. Baseado em nossos controles estatísticos, nós elegemos as principais causas de acidentes ferroviários envolvendo os passageiros. A partir disso, desenvolvemos uma campanha de segurança para conscientizar a população dos riscos que se correm quando não se respeitam as orientações.
Um importante detalhe sobre o sistema ferroviário é a visibilidade dos maquinistas. Este assunto é muito importante, principalmente para aqueles que vão trabalhar próximo à circulação dos trens, ou que não têm muita experiência no setor ferroviário, ou nunca trabalharam com isso anteriormente, e podem não dimensionar esses riscos. Embora os trens mais modernos possuam para-brisas de frente única, com o maquinista localizado no seu centro, a visibilidade deles continua ainda um pouco limitada. Uma pessoa posicionada na plataforma a cerca de 2,20 metros deste trem simplesmente não seria vista pelo maquinista sentado no seu assento de condução. A pessoa só passa a ser vista quando este maquinista se levanta, se aproxima dos para-brisas e olha para um dos lados. Reparem também que ele também não consegue enxergar toda a extensão da plataforma quando está sentado. Nós estamos muito acostumados a ver o trem em cima de uma plataforma da estação. No entanto, quando estamos fora delas, sobre a via permanente, ficamos em um patamar muito inferior em relação aos maquinistas, em uma zona que chamamos de ponto cego. A partir de um estudo realizado, concluímos que, se uma pessoa de 1,70 m de altura entrar na frente de um trem parado, em uma distância de 4,5 metros, não será vista pelo maquinista. Em uma outra situação, se essa mesma pessoa entrar em aproximadamente 9 metros de distância de um trem, ela passa a ser vista por inteiro. Porém, se este trem estiver em movimento com uma velocidade aproximada de 60 km por hora, ela passa a não ser vista mais por esse maquinista após 0,27 segundos. Além da baixa visibilidade dos maquinistas, existe um fato de que os trens são muito pesados. Os trens aqui da Supervia, quando a uma velocidade de 80 km por hora, mesmo se a frenagem de emergência for acionada, ele ainda irá percorrer cerca de 291 metros. E ainda que esteja a uma baixa velocidade, de aproximadamente 30 km por hora, ainda percorrerá cerca de 56 metros. Agora iremos falar sobre os riscos dos sistemas elétricos na ferrovia. Os trens da Supervia, na sua grande maioria, são movimentados por energia elétrica. Dentro da área de domínio da ferrovia, temos várias tensões para várias finalidades. Temos 44.000 volts para subestações, 6.600 volts para as instalações, oficinas e CCO, temos 4.400 volts para sinalização e 3.000 volts para a rede aérea. A maioria da transmissão de energia dentro da área da Supervia é aérea, porém existem trechos que essa rede é subterrânea. Devido a isso, durante serviço de escavação, ao encontrar alguma tubulação, pare imediatamente e considere que pode ter cabos energizados, e informe ao responsável do serviço. Não toque, nem sente perto e nem pendure bolsas e mochilas nos postes e estruturas, pois pode existir um isolador danificado e esses postes e estruturas podem estar conduzindo corrente elétrica. A corrente elétrica pode percorrer pelo corpo humano, da cabeça para os pés, de uma das mãos para os pés, de uma das mãos para a outra, da cabeça para uma das mãos, de um dos pés para o outro ou qualquer outra forma que permite a circulação de corrente. A grande maioria dos trens da Supervia é alimentado por energia elétrica. A rede aérea é responsável por transmitir a energia para o funcionamento dos trens. A rede aérea é composta de cabo mensageiro, suspensórios e fio de contato. Pantógrafo. O pantógrafo é o equipamento que fica sobre os trens e é responsável por captar a energia elétrica da rede aérea. Qualquer serviço que for realizado próximo à rede aérea e aos pantógrafos é necessário o desligamento. A energia elétrica que a rede aérea fornece circula pelos trens e retorna para as subestações pelos trilhos. Portanto, não pise e nem sente nos trilhos. No caso da rede aérea partir e tocar o trilho, a subestação desliga como um disjuntor. No caso da rede aérea partir e não tocar no trilho, a subestação não desliga, podendo ficar um cabo baixo energizado, gerando um grave risco. Em alguns pontos, os trilhos são isolados eletricamente, devido ao sistema de sinalização, que permite ao CCO ter a real localização dos trens. Nesses pontos, são instalados bondes de impedância, conforme a imagem. Os bondes de impedância são responsáveis pela circulação da corrente que circula para as subestações. AMVs. AMV é o aparelho de mudança de via. Os AMVs permitem que o trem mude de caminho de forma remota pelo CCO. CCO é o Centro de Controle Operacional, local onde os trens são controlados, onde ficam os controladores. Os caminhos que os trens circulam são chamados rotas. A parte móvel dos AMVs é chamada ponta de agulha. Quando um controlador do CCO envia um comando para um AMV se movimentar, ele não tem visualização do local. Portanto, nunca coloque as mãos ou os pés entre a ponta de agulha e o trilho. Se observar algum obstáculo nesse local, comunique ao encarregado ou ao CCO e informe a numeração existente sobre o equipamento. Será enviado um agente de manutenção para o local.
Veja a seguir o vídeo de uma pessoa tocando a rede aérea e o que pode acontecer com você. A grande maioria das pessoas que sofrem acidente com altas tensões vem a óbito ou ficam com graves sequelas. Por isso, esteja sempre atento com sistemas energizados. Com tudo que vimos até aqui, ficou claro o cuidado que temos que ter com redes energizadas. Bom, falaremos agora do procedimento MRAL de 010, sinalização para proteção durante os trabalhos dos limites da via permanente. Sinalização, como que a gente vai começar a sinalizar o trecho que está com a equipe em campo? Temos aí a figura do cone com faixa refletiva e a bandeira. A linha singela, ou seja, a linha única, é aquele trecho que só tem uma única linha para a circulação dos trens. Então, quando a gente vai fazer a manutenção desta linha, ela, obviamente, vai estar aí na interrupção da circulação. Para a gente demonstrar no trecho que essa linha está interrompida, ou seja, para a segurança da equipe, nós colocamos nas extremidades, a 350 metros da frente de serviço, aqui essa área rachurada em quadrado, onde os profissionais vão estar trabalhando, os cones com a bandeira. Isso vai identificar para um maquinista, para um condutor de um veículo ferroviário especial, que aquela linha está interrompida, então ele não poderá prosseguir com o seu movimento. Quando temos duas linhas, somente a linha a qual estará interrompida para a circulação contará com os cones com bandeiras nas suas extremidades. Lembrando, sempre a 350 metros de distância da frente de serviço, onde a equipe vai estar trabalhando. Paralelamente, adicionalmente a esta sinalização das extremidades, no local onde a frente de serviço estiver concentrada, terão que estar instalados cones com faixas refletivas. Por quê? Qual o objetivo desses cones? Vamos supor que essa linha de cima é a linha 1 e essa linha de baixo é a linha 2. Então a circulação pela linha 1 estará interrompida e os trens estarão circulando em ambos os sentidos por esta linha 2, aquilo que eu já falei, a questão da bidirecionalidade das vias. Então, os trens que estiverem se locomovendo aqui, quando eles se aproximarem e virem esse primeiro cone, eles já vão identificar que tem uma equipe no trecho. Então, eles já vão ter que reduzir a velocidade para passar nesse local. Vamos supor que a velocidade aqui é 80 km por hora permitida nesta via. Quando o maquinista da linha adjacente, circulando por essa linha de baixo, vê o primeiro cone, a distância, ele já vai identificar que há uma equipe nesse local. Ele vai acionar a frenagem gradativamente para que quando ele alcançar a região da frente de serviço, o veículo ferroviário, o trem, a composição já esteja aí numa marcha em velocidade reduzida para garantir a segurança dos trabalhadores. Por quê? O que tivemos no passado de acidente. Muitas vezes as equipes podem estar trabalhando aqui, focadas no trabalho, e aquele ponto que eu também já citei anteriormente, os trens não fazem barulho. Então, se os colaboradores não estiverem atentos, eles podem estar aqui não cumprindo o procedimento de segurança e vindo a ocupar o gabarito da linha adjacente, seja para transportar algum tipo de material, um equipamento. Então, eles podem estar numa situação de risco. E como eles não vão ouvir a aproximação do trem, já quando o trem estiver muito próximo, eles vão notar, eles estão em risco grande de acidente. Então, por isso que é solicitado aos trens que reduzam a velocidade ao passar aí para o frente de serviço. Regime de interrupção da circulação para locais com linhas múltiplas. Nós temos aí ao longo do nosso trecho alguns pontos que nós temos 3, 4, até 5 linhas. Nesses locais, é comum, em um determinado dia, somente uma linha passar por manutenção, como é o caso do exemplo mostrado a seguir. Então, nesse exemplo, considerando linha 1, 2 e 3, a linha 2 estará interrompida para a circulação, aqui lembrando sempre do cone com as faixas refletivas e a bandeira, para demarcar que por esta linha não vai poder passar nenhum trem. E, ao mesmo raciocínio, ao longo da frente de serviço, terão que ser instalados cones aqui com distância de 10 metros cada um deles
Aqui nesse exemplo, somente na linha de cima que teremos a presença desses cones, pois aqui na adjacente temos uma área de reserva, uma área segura. Então aqui os colaboradores poderiam se deslocar para essa linha de uma forma segura, não sendo necessária então a presença dos cones para esse lado. Regime de liberação por tempo. Aqui neste regime, a linha na qual à frente de serviço os colaboradores estão fazendo algum tipo de serviço, manutenção, inspeção, ela não está interrompida para circulação, ou seja, os trens vão passar por ali mesmo com a equipe em campo. Nesse regime, a atenção dos colaboradores deve ser redobrada. E aqui temos a primeira diferença em termos de sinalização. O cone com bandeira, que antes ficava entre trilhos, para mostrar que o veículo não poderia passar, ele na verdade vem para a lateral da via. E em cada extremidade nós temos que ter um colaborador com um apito, e aí ele fica posicionado a mais de 300 metros da frente de serviço para ver a aproximação do trem. Então, resumindo, frente de serviço, todo esse quadrado rachurado, a 300 metros vai ficar o colaborador com apito nos dois lados, e a 50 metros a partir da posição do colaborador com apito, temos o cone com bandeira na parte lateral da via. E lembrando que durante toda a frente de serviço terão que estar instalados à margem da via os cones com faixa refletiva para identificar exatamente a área que é da frente de serviço. Para linhas duplas bidirecionais, o esquema de sinalização é o mesmo. Anteriormente vimos o caso de linha singela, uma única linha, e para linhas duplas, a mesma sinalização. Cone com bandeira à margem da via, a 350 metros da faixa da frente de serviço, e o colaborador com apito a 300 metros, isso se repete para ambos os lados. Regime de liberação por tempo em linhas múltiplas bidirecionais. Seguindo aí o exemplo exibido neste slide, nós vemos o seguinte, Quando a linha 2 ela vai passar por algum tipo de manutenção, mas está no regime de liberação por tempo, os profissionais com apito vão ficar a 300 metros da frente de serviço, os cones com bandeira vão ficar a 350 metros e do outro lado, no lado adjacente, demarcando a frente de serviço, os cones separados a cada 10 metros. Em trechos em curva, nós temos a seguinte configuração, isto para o regime de liberação por tempo ainda. Se a frente de serviço for reduzida, aqui nós temos aí 5 colaboradores fazendo a manutenção, o colaborador responsável por ficar vigiando, visualizando a chegada do trem e anunciar e apitar para essa frente de serviço, ele pode ficar no centro, aqui no vértice da curva, pois ele consegue visualizar a aproximação dos dois lados. E a 500 metros dessa frente de serviço, nós vamos colocar os cones com bandeiras para anunciar para os condutores e maquinistas que há uma frente de serviço logo à frente e, se for necessário, ter a distância de frenagem adequada para eles passarem uma velocidade reduzida neste local. Gostaria de chamar a atenção de vocês para a seriedade desse procedimento. Já tivemos no passado alguns acidentes devido ao descumprimento por parte de alguns colaboradores, que desviaram da sua função original. Destaco aqui aqueles colaboradores que ficam nas extremidades alertando a frente de serviço quando um trem está se aproximando. Este profissional é de extrema importância, pois ele que vai ver o trem, alertar a equipe para que todos possam sair em tempo hábil e segurança para a área reservada. No passado, já tivemos casos em que esses colaboradores foram solicitados a fazer outra atividade. E, com isso, o trem veio, se aproximou e a frente de serviço não teve tempo hábil para se locomover para a área reservada, o que culminou num acidente com morte. Então, pessoal, esse procedimento foi planejado e pensado para que todos os riscos de acidente fossem mitigados e a segurança e a integridade física dos colaboradores fossem preservadas. Vamos falar agora dos cruzamentos rodoferroviários, mais conhecidos aqui na Supervia como passagens de nível ou PNs. Temos muitas ocorrências, muitos acidentes, infelizmente, ainda nas nossas PNs, devido ao mau comportamento dos motoristas dos veículos rodoviários. Por lei, a preferência de passagem é sempre do trem. Também na legislação, não há qualquer tipo de obrigatoriedade de que o trem pare ou reduza a velocidade nos cruzamentos rodoferroviários. Porém, por segurança, a Supervia adota um procedimento
para que a gente consiga assim mitigar, minimizar a possibilidade desse tipo de ocorrência. Então os maquinistas são instruídos a reduzirem a velocidade a 30 km por hora nessas passagens de nível e sempre buzinar para alertar sobre a aproximação da composição naquele local. Vou mostrar para vocês agora um exemplo de imprudência do motorista que culminou num acidente em uma PN. Esse é o momento do acidente. O ônibus foi direto, o ônibus não parou. Pelo vídeo a gente consegue perceber que a sinalização luminosa da PN está funcionando, ou seja, está alertando ali a todos que vai passar um trem por aquele local. Porém, o motorista do ônibus, com seu comportamento imprudente, não para diante do cruzamento, segue e ele é atingido então pelo veículo ferroviário naquele local, causando então um acidente e interrompendo a circulação. Vemos aqui um outro exemplo de acidente ocorrido em uma das linhas da Supervia, em que um caminhão adentrou a PN na frente do trem, foi atingido pela locomotiva e ambos vieram a tombar para o lado, ocasionando aí um grande prejuízo para a Supervia, impacto na circulação e danos materiais em ambos os veículos. Infelizmente, não é só na Supervia e no Brasil que vemos esse tipo de comportamento inadequado por parte dos motoristas dos veículos rodoviários. No vídeo a seguir, vamos acompanhar como isso também ocorre ao longo de todo o mundo. Sabendo disso, anualmente a Supervia realiza campanhas para conscientizar e educar a população a respeito dos riscos inerentes às ferrovias e dos cuidados necessários nos cruzamentos rodoferroviários. Veja a seguir algumas das ações que a Supervia promoveu e continua promovendo para garantir e melhorar a segurança nos nossos cruzamentos rodoferroviários, ou seja, nas nossas PNs. Nós realizamos esse simulado aqui hoje na PN de Campos Elíseos para marcarmos um trabalho em conjunto com a Defesa Civil de Duque de Caxias, contando também com a colaboração e o apoio do Corpo de Bombeiros aqui da região da Baixada Fluminense. Tivemos aqui a participação da coordenadora da Lei Seca e da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Todos os aqui presentes, em conjunto, em um trabalho de conscientização da população do Rio de Janeiro, para que preste sempre atenção antes de transpor uma passagem em nível. É importantíssimo parar, olhar para ambos os lados antes de atravessar uma passagem em nível. Hoje, simulamos que um motorista alcoolizado, com passageiros dentro do automóvel, entrou na frente do trem na passagem em nível e foi arrastado. Normalmente, as pessoas ficam gravemente feridas e podem até ir a óbito. Então, este treinamento serve para que a equipe de defesa civil e corpo de bombeiros possam agir como nós, com um plano de contingência de acidentes ferroviários e ambientais, que prevê todas as ações, todos os acionamentos da equipe do Centro de Controle Operacional, do Centro de Operações de Segurança da Supervia e todas as equipes técnicas que virão a atuar em caso de acidente. Nós da Supervia estamos preparados para atuar em qualquer hora do dia, da madrugada. Tem equipes nossas de plantão 24 horas por dia, todos os dias da semana. Esse simulado hoje foi um simulado que podemos classificar como excelente. Ficamos extremamente satisfeitos com esse treinamento que atendeu plenamente a todos os objetivos. Este treinamento é uma das ações que a Supervia tem feito para garantir que a cultura de segurança será disseminada em todos os nossos colaboradores, sejam próprios ou terceiros. Nós buscamos o quê? Que as pessoas enxerguem, consigam identificar, ter uma percepção dos riscos ao seu redor e, com isso, percebendo o risco, saber como agir, como atuar de forma segura para evitar o acidente, pois nós temos o objetivo de ter acidente zero. Então, por isso, sempre antes de
descer na linha, executar qualquer tipo de trabalho com redes energizadas, nas estações, nos prédios administrativos, pare e pense. A segurança anda sempre na frente. Muito obrigado pela sua atenção até agora. Espero que você tenha absorvido todo o conteúdo que foi dito até aqui. E por fim, seja bem-vindo ao time Supervia.